leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar aqui sobre as minhas maiores decepções literárias de 2024. Pois é, gente, 2024, ele foi um ano muito ok. Eu li muita coisa boa, então não teve nada assim que eu odiei, de piores leituras do ano. Esse ano não teve, o que foi ótimo. Mesmo os livros que eu não gostei tanto assim, tiveram uma coisa ou outra que me pegaram. Então eu resolvi fazer um vídeo falando de decepções literárias do ano passado. Ou seja, teve livro ali que eu esperava mais, que eu entrei nele achando que ele ia ser mais do que ele foi, que eu acabei me decepcionando por expectativa minha mesmo. Muitas vezes a nossa expectativa é o que acaba nos decepcionando quando a gente entra ali numa história, ou mesmo livros que eu já tinha lido outros, que eu tava esperando que fossem ser melhores do que foram e acabei me decepcionando. Gente, desculpem minha voz. Tô sempre com a minha sinusite, com a coisa do tempo mudando, então minha voz fica, né, parece que eu estou na puberdade. Então, me desculpem. Mas agora sim é hora de falar sobre as maiores decepções literárias do meu 2024. Então, vamos lá. Já vou começar com uma pedrada, gente. Por quê? Porque esse é o segundo livro de uma duologia que eu amei o primeiro, mas o segundo eu acabei dando pra ele 4 estrelas. Então não foi um livro ruim, ele foi um livro muito bom, mas me decepcionou. Eu esperava mais da conclusão da história de Divinos Rivais da Rebecca Ross. E eu estou falando de Promessas Cruéis. O primeiro livro, Divinos Rivais, a gente vai ter ali, né, uma história de 2 jornalistas que estão concorrendo ali pelo mesmo cargo, pela mesma promoção. Então, por conta disso, eles não se dão muito bem, mas os dois possuem máquinas de escrever mágicas. E aí, a partir disso, e por conta de um engano, já que o irmão da protagonista, da Ares, ele acaba indo ali para uma guerra que está sendo arquitetada por deuses, que inspiram ali as pessoas a lutarem a guerra por eles, ela está sentindo muita falta do irmão, ela começa a escrever cartas ali, mesmo sabendo que ele não vai recebê-las, mas de repente uma outra pessoa as recebe. E ela não sabe que na verdade é o Roman, que é este colega de trabalho. Só que ele sabe que é a Ares. E eles começam a conversar e ele vai se apaixonando por ela. Ela também vai se apaixonando por ele, mas eu amo livro de romance em que o mocinho se apaixona pela mocinha antes. É aquele He Falls First. Eu amo isso, eu amo. E eu gosto muito aqui do primeiro livro, de como eles vão trocando cartas, como eles vão se apaixonando, sabe? Eu acho que o terceiro ato ele é um pouquinho acelerado demais pro que eu gosto, mas ali eu entendo que a gente tá no meio de uma guerra, esses dois personagens acabam indo parar nas trincheiras e vão de fato mostrando ali tudo que eles sentem um pelo outro cada vez mais. E, gente, o problema pra mim é que o final do primeiro livro é incrível. Ele faz você querer pegar o segundo livro assim que você termina, porque acaba num cliffhanger ali gigantesco e você quer saber o que vai acontecer. E aí, eu sinto que o segundo livro, tudo se resolveu muito fácil. Eu gostei, porque eu amo esses dois personagens. Eu amo a Ares e eu amo o Roman. Eu amo o que eles têm, sabe? Esse sentimento deles e como eles vão desafiar até os deuses pra ficarem juntos. Mas eu acabei me decepcionando, porque eu achei que tudo se resolveu muito fácil. Eu acho que aqui a gente vê mais da magia desse mundo, só que também isso acaba não sendo explorado, sabe? Parece que brinca com o leitor de tipo, não, a gente vai mostrar mais sobre isso, mas não. Como eu disse, eu senti que o impacto que o primeiro livro teve sumiu muito rápido aqui nesse segundo livro. Apesar de, como eu ter dito, foi um 4 estrelas, eu gostei, mas eu me decepcionei porque eu esperava uma conclusão épica. Eu esperava uma conclusão magnífica para uma história que eu tinha gostado. Foi uma conclusão ok, só que eu esperava que fosse mais do que ok. Eu tenho aqui o projeto Lendo Christie, em que já há vários anos eu leio os mistérios aí da Rainha do Crime em ordem cronológica. E teve um que eu tava muito empolgada pra ler no ano passado. Não foi o pior livro da Agatha que eu li no ano passado, tá? Mas ele me decepcionou. Eu estou falando de A Extravagância do Morto.
Nesse livro, a gente tem o Hercule Poirot, que é o meu personagem favorito, junto com a Ariadne Oliver, que é uma personagem que eu também amo bastante, que ela aparece nas obras da Agatha como uma autora de mistérios e ela acaba representando a própria Christie. Então é muito bacana, ela é uma personagem que é muito bem construída, que é muito divertida, e eu amo as interações que ela tem com o Poirot. Então aqui é uma história em que ela é contratada para criar um grande mistério, né, e que as pessoas vão entrar nesse teatro para, na verdade, fazer com que mais pessoas vão até aquele casarão, né, onde ela é contratada, e que eles acabem participando desse mistério, que vire uma grande brincadeira, só que alguém acaba de fato sendo morto no meio de tudo isso. E logicamente a gente vai ter aqui a Ariadne, o Poirot e a polícia tentando descobrir o que aconteceu, quem matou essa mulher e por que ela foi assassinada. O conceito é maravilhoso. A gente tem personagens incríveis, né, como eu disse. E a gente tem um começo que você não consegue parar de ler, que você tá muito fissurado por tudo que tá acontecendo, sabe? E você quer saber o que vai acontecer. E aí a história vai perdendo força desde a sua metade até o final, onde a gente tem elementos Deus Ex Machina, ou seja, coisas que acontecem que não foram explicadas antes, que elas acontecem por conveniência. Ai, aconteceu isso. Ai, ela foi morta porque ela sabia disso. Ai, porque fulano, na verdade, ele ouviu isso acontecer. Sabe, é tudo uma questão de coincidências que não se encaixam na trama. Eu acabei dando pra ele um 3 estrelas porque no começo me pegou muito, tem personagens fascinantes, mas deixou muito a desejar. Eu entrei querendo muito ler essa história, muito empolgada, e eu fui me decepcionando cada vez mais conforme a trama avançava. Então, infelizmente, uma decepção foi a Extravagância do Morto. Mais uma decepção que eu tive no ano passado foi What Feasts at Night, da T.K. Fisher. Esse livro, ele é a sequência de A Queda da Casa Morta, que foi um livro que eu amei, porque ele pega uma história que eu amo do Edgar Allan Poe, que é A Queda da Casa dos Usher, e a autora cria um reconto muito sensacional, em que a gente vai ter essa mesma história desse casarão, da família Usher, que muita coisa começa a dar errado ali, a gente vê a ruína, não só física dessa casa, mas dessa família, e a gente tem ali, né, um personagem que vai estar presenciando tudo o que vai acontecer. E na história da T.K. Fisher é muito interessante, porque é uma protagonista, é uma mulher que ela foi pra guerra, é uma soldada, sabe, passou por muita coisa e acaba presenciando tudo isso enquanto começa a ver que talvez tudo que tá acontecendo ali seja não questões sobrenaturais, mas naturais. E é muito bacana a gente ver ali esse gótico, sabe, do Poe, mas indo para umas questões da natureza e não do sobrenatural. E aí, gente, essa sequência, ela é uma sequência porque ela acontece logo depois, mas ela não tá totalmente direcionada. A gente vai ter personagens do primeiro livro voltando, então, para isso eu acho interessante ler o primeiro livro. Mas o segundo, a gente vai ter a nossa protagonista indo, né, para sua casa, para o lugar onde ela mora, para um outro país, onde, na verdade, aqui o tema que vai ser explorado é uma lenda local. É todo um folclore e como isso vai ser abordado aqui. Aí aqui eu já não gostei tanto. Entrou novamente nas questões sobrenaturais, que eu acho que perde o impacto comparado com o primeiro livro. E apesar de eu ter gostado de como foi abordado aqui as questões da guerra e de estresse pós-traumático, eu achei que a história em si não me conquistou. Eu gosto como a T.K. Fisher escreve, eu acho que ela tem umas sacadas, sabe, um humor muito bacana, mas no final das contas, eu achava que poderia ter funcionado melhor se fosse um reconto de uma outra história do Poe, por exemplo. Eu acho que a história acabou me perdendo, infelizmente. Então, eu acabei me decepcionando com essa sequência de A Queda da Casa Morta, que é What Feasts at Night. No ano passado, eu acabei fazendo pela primeira vez aquela listinha de 12 livros para ler em 2024. No geral, foi muito bom. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre esses livros, sobre como eles funcionaram comigo, sobre o impacto que eles tiveram, sobre por que eu coloquei eles nessa lista. Mas eu preciso dizer que tem um livro que, se eu não tivesse me proposto a ler para essa lista, eu teria abandonado. E aí, muita gente vai ficar chocada, gente, porque eu estou falando de Jane Eyre, da Charlotte Brontë.
Este é um livro que vai focar aqui, né, na protagonista, que é a Jane. E a Jane, ela, desde a infância, passa por muita coisa. Ela acaba sendo uma garota órfã que vive ali na casa com a sua tia e com seus primos, só que ela não é benquista, ela é maltratada. A gente vai ver ela ali saindo daquele lugar, indo para um orfanato, onde ela também vai ter muitas perdas ali, ela se tornando uma professora, ela depois virando ali uma preceptora, indo cuidar da filha de um homem que é muito rico, que é o Sr. Rochester, e logicamente ela vai começar a se apaixonar por ele por ela, só que, gente, não é um casal saudável. Este homem é insuportável. Meu Deus, assim, muita gente fala do romance de Jane Eyre, mas pra mim não rolou. Eu acho que aqui, principalmente, os personagens masculinos são insuportáveis. Não tem um que eu goste. Sério, todos eles acabam sendo, de certa forma, antagonistas, na minha opinião. Eu gosto demais da Jane. Eu acho ela uma protagonista incrível. Existe todo um debate se esse é um livro feminista ou não. Eu acho que ele tem ideias progressistas. Eu vejo que, pra época em que ele foi escrito, sabe, além de ele mostrar muito da própria vida das irmãs Brontë, a gente vê ali na Jane uma personagem muito forte, uma personagem que passa por muita coisa para ter a sua liberdade, para se tornar quem ela é. E até o fato dela escolher ficar com determinada pessoa para aquela época é algo chocante, sabe, em que os casamentos eram arranjados, em que era tudo uma conveniência, sabe, ela poder escolher com quem ela vai ficar num determinado momento da sua vida. Eu acho isso muito bacana. Só não acho bacana o nosso Sr. Rochester, como ele é horrível e como ele não trata ela bem. E, particularmente, eu acho que isso fez com que o livro perdesse o impacto pra mim. Se fosse só a Jane, se fosse um livro focado totalmente nela e não tivesse essa parte do romance, eu teria amado, porque eu gostei da escrita, muita coisa ali me pegou bastante, sabe? Principalmente na narrativa. De certa forma, eu gostei muito de ver o desenvolvimento da Jane, mas quando entra na parte do romance e dos homens que ela vai encontrar, sério, eu odiei. Eu odiei. Por isso foi um livro que acabou me decepcionando. Foi um livro que me irritou muitas vezes. Foi um livro em que vários momentos eu queria parar de ler, porque eu não suportava ver esses caras terríveis que aparecem aqui. Então, pra mim, como um romance de formação, muito bacana. Como um livro de romance, no sentido de amor, ai, gente, sério? Se a sua base, né, se o seu homem ideal é o Sr. Rochester, amiga, terapia, porque não dá, e por isso eu acabei me decepcionando bastante com Jane Eyre. E antes de eu falar sobre a minha última grande decepção literária de 2024, quero pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal Livro em Livros, se você ainda não é inscrito. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque isso me ajuda muito, faz com que o vídeo, o canal chegue a mais pessoas. Pode ser pessoas que gostam de ler, que você quer apresentar o canal, ou pessoas que, de certa forma, não são assim tão chegados na literatura e você acha que esse canal poderia servir ali como um incentivo para elas lerem, sabe? Espalhe aí o amor pela literatura. E também quero pedir que você curta esse vídeo, que você engaje, que você comente, que a gente vá trocando aqui comentários e figurinhas e que a gente vá aí se enriquecendo, né, na nossa vida como leitores. Então, quero agradecer desde já. E agora sim, vamos falar sobre uma grande decepção literária, que é de 2024, mas começou antes disso. E eu estou falando, gente, de Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Eu tentei ler Entrevista com o Vampiro há muitos anos, porque o meu marido, ele amava A Rainha dos Condenados, que é o terceiro livro das Crônicas Vampirescas. Mas ele falava, tá, então você precisa começar, né, do começo para tentar entender o que acontece lá no terceiro livro. E aí, eu tentei, e eu achei que a escrita se arrastava demais. Eu achei que as descrições eram intermináveis. E a gente tem um protagonista, o Louis, e, gente, ele é insuportável. Tá aí, um personagem que precisa de terapia. Sério, meu Deus, ele fica nessa de, ai, como eu odeio ser um vampiro, porque eu não quero morder gente, ai, porque a minha vida é eterna, é a coisa mais terrível do mundo. E aí você fala assim, cara, move on, sabe? Tipo, ai, segue em frente. Tudo bem, sabe? Que você tá nesse momento, que você teve muitas perdas, que tem questões ali de depressão, que a gente vê muito nele. E aí você fala, tá, mas ao invés de você estar fazendo uma entrevista, você talvez deveria investir
uma terapia. Eu não consegui terminar de ler esse livro na época que eu comecei, porque achei ele chato. Eu só gostava ali de um personagem secundário, que era o Lestat, porque eu achava ele muito magnético, mesmo sendo um dos vilões aí desse primeiro livro. E aí, em 2024, eu desisti. Eu falei assim, não, então, pelo menos para eu entender o terceiro livro, vou ler o segundo, que é o Vampiro Lestat. E aí a gente tem a história do ponto de vista desse grande vampiro que é poderoso, que é enigmático, que é maravilhoso, que é egocêntrico, que é carismático. E aí eu gostei mais. Teve momentos em que a história se arrastou para mim também, mas isso eu entendi que faz parte ali da escrita da Anne Rice. E aí depois eu já parti pro terceiro livro e eu amei A Rainha dos Condenados. Para mim é uma obra-prima, um dos melhores livros que eu li em 2024, tá? Vou deixar também na descrição para você conferir o vídeo em que eu falei sobre as melhores leituras que eu concluí no ano passado. E aí, no fim do ano eu falei, quer saber? Voltarei pro primeiro livro, vou pegar desde o começo, porque também eu tinha assistido a série da AMC, que eu amei. Nossa, parte 1, parte 2, perfeito. O elenco faz você ficar ali preso. A história, o roteiro, acaba trabalhando muito melhor as questões que aparecem em Entrevista com o Vampiro, o livro. E eu também achei que teve muitas coisas que foram modificadas na série que fazem muito mais sentido, que trazem um valor muito maior para essa história. Então, por conta disso, eu falei, não, vou ler o primeiro livro. Gente, foi uma batalha, juro, juro. Foi uma batalha que eu falei, eu não sei como eu vou terminar esse livro. Toda vez eu lia, parece que eu tava lendo, fazia umas 6 horas. E aí eu olhava e tinha passado um capítulo. Por quê? Porque a história não andava. Não só isso, mas, como eu disse, a gente tem um protagonista chato, um protagonista insuportável. Ai, gente, ele é muito melhor trabalhado na série, desculpa. Eu sei que muita gente tem essa coisa, né? Preciosismo, essa coisa de, ai, não, porque o original. Mas, gente, não dá. O Louis de Pontdulac, que aparece na série, é 1000 vezes melhor trabalhado do que no livro. No livro, ele é só um cara que reclama o tempo inteiro. Me identifico, mas também sei que ele é chato. Por quê? Porque eu sei que eu sou chata. Então, faz parte. Também, ai, vou falar uma coisa polêmica. A Cláudia, ela é uma personagem que eu gosto muito na série, que eu achei que funcionou muito mais ela ser mais velha, porque no livro ela é só uma criança mimada que eu não suporto. Eu não conseguia mais ler, gente. Sério, pra mim, teve momentos ali em que a história simplesmente não andava, porque a gente tava nas reflexões do protagonista, e tem momentos ali que são muito bem trabalhados no livro, sabe, que eu gostei da escrita, mas eu sentia que tudo era muito detalhe, muito detalhe pra nada, em momentos que não levavam a nada, sabe? A gente tem ali personagens que poderiam ser melhor explorados e que não foram, e no final das contas, eu acabei dando pra ele 3 estrelas e meia, porque eu acho que o terceiro ato funciona muito bem, sabe? Funcionou comigo. Eu gostei bastante de tudo que acontece ali mais pro final e como tudo se amarra, mas a história em si me perdeu muitas vezes. Então foi uma decepção, até porque, como eu disse, eu gostei do segundo livro, o terceiro pra mim é uma obra-prima, e eu sei que a gente meio que precisa passar por isso pra chegar, né, nesse grande livro que é A Rainha dos Condenados, mas no final das contas, a hora que eu terminei esse livro, eu quase soltei rojão porque eu não aguentava mais. Eu finalmente terminei, mas foi uma decepção. Eu acabei dando pra ele 3 estrelas e meia, e no geral foi um livro que eu esperava mais. Mesmo que eu não gostei de ter lido ele lá no passado, né, o tanto que eu li dele, eu esperava que aqui, né, por questão de bagagem, de outros livros que eu fui lendo à medida do tempo, eu fosse ter uma experiência melhor, mas não foi tão boa assim, e Entrevista com o Vampiro acabou me decepcionando. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, façam que esse vídeo o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você leu algum livro no ano passado que te decepcionou, que você achou que fosse ser melhor do que ele foi. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.